tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a categoria de consciência nos estudos da conscienciometria, que é o nível de excelência evolutiva da consciência ou da consciex, segundo os critérios básicos da evoluciologia, da cosmoeticologia e da holomaturologia pessoal. Agora, nós falamos aqui o nível evolutivo da consciência, a escala evolutiva das consciências, os testes conscienciométricos, a autoconscienciometria, o nível da inteligência evolutiva pessoal, o interesse evolutivo de cada consciência. Agora, tem uma série aí de detalhismo, e nós falamos aí na argumentologia sobre a caracterologia intrafísica. 30 categorias de consciência, são as cobaias evolutivas. E a caracterologia extrafísica, 10 categorias de consciência, ou cobaias evolutivas também, só que tem que, no caso, extrafísica. Agora, no fim, a categoria de consciência especifica a relação interassistencial da consciência lúcida na convivialidade natural com todas as pessoas, homens e mulheres, em qualquer cenário humano. Em qual categoria de consciência você está enquadrada? Você é bom exemplo evolutivo? Eu quero lembrar para vocês que lá na cognatologia está escrito subcategoria, supercategoria. Só lembrando, né? Eu não falei nada, eu só citei que tem no cognato, tá certo? Agora, esse é o verbete 1130, tem 4 páginas, 37 seções ou logias e tem 5 máximos. Agora, aqui nós temos alguma coisa para falar para vocês hoje, na minha prestação de serviço. Primeiro as respostas aqui, algumas perguntas. É possível na aplicação do arco voltaico aí, nós teletertulianos sermos também assistidos daqui? É lógico. Energia vai para toda parte, não tem tempo e espaço, ela é acima disso. De modo que é só sintonizar que a pessoa entra. Eu senti como se tivesse um invólucro ao redor do meu corpo, mas bem rente a mim. Senti leve formigamento nas pernas e uma dor que estava sentindo no pé passou. Quer dizer, melhorou a dor. Agora, essa semana chego aí e quero arco voltaico ao vivo e a cores. A gente vai aumentar o preço para essa aqui, tá certo? Agora, ó, eles estão fazendo aí, como é que é aquele negócio? Estão fazendo estão dando preferência para o povo de fora, né? Tá? Isso é preciso de ver, porque senão a turma vem aí buscando isso, chega aí e fica com aquela cara de paisagem, não dá, né? Não pode vir a Foz do Iguaçu e ter cara de paisagem depois, senão ela não viu nada da paisagem de Foz do Iguaçu. Tá certo? De acordo com a escala evolutiva da conscienciologia, o serenão é aquele que domina 100% da capacidade cerebral. Sendo que o cérebro humano é máquina física, isso o torna possível de ser dominado pela ciência materiológica. Yes. De acordo? É claro. É isso mesmo. Of course. Se isso ocorre, ou seja, o domínio do cérebro humano pela ciência humana, a consequência dessa ocorrência seria que a humanidade inteira viraria Homo sapiens sereníssimo. É lógico, óbvio, of course, really. Não é? Agora, essa dúvida me persegue há 10 anos. Então acaba com ela e vira serenão logo, vai. Faz força. Vamos fazer força. A propósito, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Só vou responder mais essa, depois eu falo. Poderia falar na ligação psicofonia, ufologia e memória? Olha, psicofonia é a pessoa que recebe a mensagem de uma consciência comunicante. Ufologia são os objetos, os voadores não identificados. Memória é um monte de lembranças e retenções que a gente tem. De modo que isso tudo pode estar envolvido uma coisa ou outra, mas eu não vejo ligação assim direta em nada disso não. Aí eu preciso ver o que a pessoa está querendo com isso, qual tipo de pesquisa que ela está fazendo. Agora, aqui, o que eu queria dizer é o seguinte. Hoje mesmo uma pessoa chegou para mim e falou assim, Valdo, mas isso que você fala aqui, agora nessa geração, com essa turma aqui da Cognópolis,
Muita gente aí vai evoluir mais. Porque eu falo, né? Muitos de vocês vão virar desperto, muitos vão ter OFIEX. Então a pessoa está encasquetada com isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: muitos têm dificuldade para admitir que vários cognopolitas vão ter OFIEX e alcançar a desperticidade. Não veem a situação das consciências aptas, porque não veem a si mesma devido à auto-vitimização. Então, veja, o obscurantismo egóico compara a si mesma com a outra consciência, impossibilitando a aceitação da ascensão da outra, da minoria da outra. Não, se eu estou assim, eu não estou admitindo que eu vou ser assim, a outra também não vai. Há pessoas menos aptas, há pessoas aptas iguais a você, e há outras pessoas mais aptas se comparadas a você. De modo que isso aqui é uma coisa que está faltando as pessoas pensarem. Quem não admite isso é porque está julgando a toalha ou não está fazendo o esforço que precisa. Existe uma lei aí no caso, que é a lei do maior esforço. Essas pessoas eu falo, olha a lei do maior esforço, que é a melhor coisa que vocês fazem. Agora aqui, ó, O Caminho da Conscienciologia. É um livro que acabou de ser lançado agora no fim do ano. É um livro de edição particular, de 50 exemplares, feito pelo Guilherme Lima. Agora, ele desenvolveu 100 temas envolvendo o cotidiano junto com o processo da conscienciologia. Eu vou pegar só um tópico aqui, ó. É o capítulo número 3, Princípio da Descrença. Ele diz o seguinte: a conscienciologia é uma ciência que resgata o princípio da descrença na construção do saber pessoal. É esse o seu principal fundamento. De qualquer maneira, ele entendeu alguma coisa para falar isso. Não é isso? Já está bom. De modo, ó, se alguém quiser ver o livro, eu ainda não vi. Tá certo? Agora, ó, seria bom você que ver se vale a pena pedir o livro aí do Guilherme. Olha a foto dele atrás, vocês vão ver quem é. Tem uma foto dele aí. Agora, frequência das tertúlias conscienciológicas, fevereiro de 2009. O total foi 3.558 pessoas, a média foi 127. Ué, o cálculo que eu fiz não deu 127, não, deu 117, mas enfim. Hein? 3.558 pessoas. Agora, a média 127 por dia. Agora, segunda-feira a média foi 146, terça, que é hoje, 125, ontem, hoje, né, 125, quarta, 94, quinta, 95, sexta, 97, sábado, 150 e domingo, 182. Esse mês aí de fevereiro foi atípico porque tinha o carnaval e uma série condensada de cursos, que isso aí deve ter implementado um pouco a nossa situação. Agora, o início do arco voltaico foi no dia 9/2. Naquele dia tiveram aqui 164 pessoas. Agora, segunda-feira, que não vinha ninguém, a média foi de 146 pessoas. Nada como a gente fazer um elemento atrator para a égua correr. Não é isso? Vocês sabem o negócio da égua no turf? Coloca uma cenoura na frente dela e ela fica... De modo que o processo todo é esse. Nós arranjamos uma cenoura. Vocês me perdoam a comparação, mas a gente não pode deixar uma coisa dessa passar. Vocês acham? Não pode, né? Teria que falar, né, na cenoura e a égua. Vocês sabem bem o que eu quero dizer, né? Alguém aí não está entendendo o que é o turf? Como é que você faz uma égua correr e ganhar a corrida? Se amarra aqui, ó, um gancho grande com a cenoura aqui. E ela vai fazer assim para comer a cenoura. Então ela começa a correr. Entendeu? De modo que o processo aqui é a cenoura, é o arco voltaico. Quer dizer, arranjou a cenoura moderna, você não pode dizer, tá certo? Agora veja, 146 não chegou a ser 100% de aumento, mas deve ter sido uns 80% da realidade. Já é muita coisa pela situação que está aí, não é isso? Agora, quem é que andou estudando aí a categoria de consciência? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta sobre Comunex.
qual que é a extensão assim, de uma Comunex? Assim como intrafisicamente tem as extensões físicas, uma Comunex tem uma extensão? Ela tem uma coisa mais séria, uma extensão, que isso aí é secundário. Porque ela expande, do jeito que a UFIEX faz. É aquilo que a gente chama de bolsão interconsciencial. Agora, o problema não é esse, não. O problema sério dela ela é visitada por quem? Ela aparece para quem? Porque as consciências que não têm alguma capacidade, que é aquele negócio da peneira, se elas são grossas e não passam na peneira, ela nem nota que tem aquela Comunex. Está entendendo? Então, o processo é o acesso a ela. E em termos de parapopulação, também varia ou tem uma parapopulação fixa, mais ou menos? Não, tem uma turma que toma conta, que é mais ou menos assim, a parte administrativa básica, né? Sempre tem. E tem a outra que é a flutuante. A flutuante sempre tem, é grande. Geralmente a flutuante nas Comunex, ela é maior do que a fixa. Agora, a fixa, assim, você teria um exemplo para dar? Quantas consciências são? Aí depende do que é que tem, né? Tipo a interlude, assim. Hein? Interlude. A interlude eu não sei. Mas atualmente lá já deve ter milhares de pessoas no total, né? Milhares de consciências. Milhares. Agora, a flutuante a gente não sabe como é que é isso. Mas porque eles hoje estão muito intensificando demais. Porque eles têm relação conosco, têm relação com as centrais de energia, têm relação com os cursos intermissivos e tem relação com esses processos, por exemplo, de evoluciólogo, essas coisas todas que nós temos aí. E a reurbanização, eles estão muito envolvidos na questão da reurbanização, igual a gente aqui. Então isso tudo tem razão de ser. Agora o que é bom é que eu fiz os pontos de chamariz, né? Ou de chamarisco. Por exemplo, o livro Homo Sapiens Reurbanizado tem muita relação com o interlúdio. Eu fixei certas coisas. É aquele negócio que eu chamo do grafo pensene. Você entendeu? Entendi. Outra coisa, isso aqui, ó. Esse espremedor de cérebro. Ou o cara falou que não é espremedor, é esmagador de cérebro. Você está entendendo? O problema é esse. Agora, na verdade, não, é um centrifugador de cérebro, né? Eu acho que aí está mais adequado. Mas o espremedor é bom, porque dá um impacto patológico da história. Liquidificar, entende? Então, Agora, o processo é a categoria de consciências. Isso aqui é muito importante a gente estudar. As Comunex recebem categorias de consciências mais avançadinhas, mais evoluídas, mais lúcidas, mais discernidoras, para ver o que tem lá. As consciências estão muito adstritas ao processo da baratosfera, nem adivinha que existe essas. Aquilo para elas é um paraíso inalcançável, que ela apenas pensa à distância. Agora, por exemplo, você não pode pegar uma consciência, tirá-la subitamente, abruptamente da baratosfera e levar para certas Comunex. Não vai adiantar nada. É igualzinho aquele caso, por exemplo, meu. Eu e o tal mal tirando o povo do corpo, levava para lá, tinha que trazer a pessoa de volta. Então não adianta. Agora veja, se uma consciência assim, a consciência também é. Por quê? É o nível de lucidez da consciência. Nível de lucidez, o nível de discernimento. Qual é o equilíbrio que a pessoa tem? Você sabe, nós mesmos, nenhum de nós aqui, nós não estamos equilibrados para tudo aquilo que acontece toda hora, não. Tem certas coisas que seria bom a gente arranjar um outro horário para a gente ser advertido ou ser instruído sobre aquilo. Porque naquele momento a gente às vezes não está muito habilitado. Você pode estar com sono, com dor de barriga, com dor de cabeça, com alguma alteração, um dente que você está esperando o horário para ir para o dentista e está lá com uma, sabe, alguma coisa de dentina ou qualquer coisa. Como é que fica? Mas, ô chefe, você está querendo falar? Fala. Oi. Isabel, a rainha Isabel. Professor Valdo, o senhor falou, já várias vezes o senhor falou nessa questão que não pode tirar abruptamente da baratosfera. Como é que é o processo dos amparadores para irem preparando essas consciências? Eles chegam e encapsulam a pessoa, melhoram o ambiente na hora para ela,
coloca mais ou menos a par, ou a cavaleiro, ou com aproximações simples da realidade que eles precisam. Agora veja, nem sempre isso funciona, tá certo? Eu, por exemplo, quando eu voltei lá para ver a primeira vez nesse corpo, depois que eu estou aqui ressomado, que eu quis ver o pombal, teve uma pessoa que estava comigo, que era minha mulher, e aí eu queria que ela visse, para ela ter contato, porque eu sabia que ela ia dessomar mais cedo, e eu queria que ela fosse para lá. Agora, o que você passa? Eu joguei energia nela antes de sair do corpo. Depois julguei quando eu saí do corpo. O tal mal veio e a gente acabou de tirar do corpo. E eu levei comigo. Ela foi comigo. A gente amparando para lá. Isso eu já tinha saído do corpo várias vezes, etc. A hora que chegou lá foi a maior decepção. A gente teve que trazê-la imediatamente, porque ela estava zumbi. Ela não se adaptou ao nível de lucidez daquele ambiente. Então isso aí é uma coisa muito séria. O que perturba mais as pessoas é a lucidez, não é a falta de lucidez. Que essa já estão perturbando mesmo. Essa que já está com ela. Está entendendo? Agora veja, eu mostrei isso aqui para vocês, já falei muito um caso meu sobre isso. O que é? Vocês lembram? Da monja. Na hora que eu quis entrar mais na situação, e não adiantava. Aquilo obumbrava, ofuscava, obnubilava, quer dizer, dava alteração na minha cabeça, eu não me sentia bem. Então veja, eu não tenho capacidade de ser serenão tão cedo. Agora, eu tenho a prova disso, não adianta o que vocês pensam. Eu sei, senti, passei por isso. Está entendendo? Então, a mesma coisa foi o caso da minha mulher. Ela não está com capacidade para ir até lá. Ela tinha muita dificuldade por causa da cabeça. Ela tinha vírus na cabeça, o vírus do Borna. Aquilo não permitiu que ela tivesse lucidez. E ela tinha alterações mesmo nisso. Ela nunca falava no público, porque ela não tinha confiança no processo dos atributos mentais, principalmente na memória dela. Agora, estou dando um exemplo de uma pessoa de casa, que essa eu posso falar, né? Porque com o tempo ela foi melhorando, extrafisicamente hoje ela está muito melhor. Mas agora o que se passa? Eu não posso falar isso de outras pessoas. Que é um monte de gente, tem muitas que estão vivas aí ainda, não dá, né? Mas isso nós fizemos assim. Agora, o pior da história é quando acontece isso, que a pessoa não se adapta, mesmo numa atmosfera baixa. Por exemplo, intrafísica. Tirar a pessoa do corpo e ela sair daquele lugar que ela está, do quarto dela intrafísico, e ir para outro lugar intrafísico. Como aconteceu, o que me chamou muita atenção é uma pessoa que eu tinha muita esperança dele melhorar para me ajudar. Mas ele era dirigente do movimento espírita num determinado lugar. Então a gente tirou do corpo e levamos para fazer assistência. Ele feliz da vida de viver, de ter lucidez, de sentir o tal mal, de ver a situação extrafísica. A hora que a gente chega, o primeiro lugar para fazer assistência era no terreiro de Umbanda. Na mesma hora deu um quiprocó nele, a gente teve que levar ele para o corpo. Ele não admitia nada daquilo, então ele tinha uma prevenção enorme. Essa prevenção, como é que eu chamo isso? A priorismose, que é uma doença. Então veja, esses são os piores. Porque mesmo aqui, numa atmosfera, que você não pode falar que seja a baratosfera total, você está fazendo assistência. E a pessoa não se deu bem. Tudo por quê? Por causa de preconceito. É uma coisa terrível, né, pensar nisso. Agora, pensa bem o extrafísico. Em cima disso aí mesmo que você está falando, mas a reação pode ser circunstancial da consciência, né? Se acontecer uma vez só. Escuta, o que eu falo não é isso. O que eu falo é aquele negócio o problema do mento. Como é que chama aquilo? Eu vivo falando. A hora que a pessoa está presa a uma condição local, do momento evolutivo, etc. tal. Como é que chama? Essa circunstância. Não, tem um nome. Conjuntura, contingência. Como é que é o nome? É o nome que é. Contingenciamento. Contingenciamento. São as contingências. Agora veja, tudo tem contingência. Isso aí não serve como elemento de aferição. Então, tá certo? Se uma pessoa é boa, ela supera o contingenciamento. Se ela é lúcida, o contingenciamento fica secundário. Tá. Então, mas você, por exemplo, você lá com a monja,
Aí vamos dizer, se você, numa outra circunstância, você tivesse Não, eu preparado... estava na minha circunstância máxima. Não, vamos supor que você tenha Você está entrado... bobo, eu estava com a lucidez máxima, fora do corpo. Que é isso? Eu voltei a ser temporariamente o Zéfiro. Não adianta. Eu sei, mas... Eu estudei isso Tá, tudo. mas deixa eu questionar. Eu sou uma ECA. Não é não, peraí. Olha aqui, escuta só. ECA. Porque você Sabe pode o que é? ter, você estava lá na lucidez maior, você mesmo, não, o Zé. Agora, você tem abordagem, mesmo nessa condição mais Agora, por você tem exemplo, abordagens diferentes. eu acho que eu né? já aguento ver as coisas do transmentor, alguma coisa é capaz. Mas depende da abordagem, quer dizer, é circunstancial Não, também. não é. Vamos dizer que se não tivesse no momento. Não é. Não estou querendo defender você. Não, tô falando de todo raciocina comigo, presta atenção, não é mundo. Não não. raciocina. O contingenciamento aí não dá, pelo seguinte, eu estava no meu máximo. Se eu estava no meu máximo, é lógico que ela favoreceu, porque com ela eu tenho liberdade. Conheço as coisas dela. Se fosse até um outro serenão, até que poderia ter alguma influência da presença e tal. Ela não tinha nada, não tem nada. Ela me conhece de trás para frente, de diante para trás. Agora eu não. Eu só conheço a parte de diante para frente, ou de trás para frente. Entendeu? Tá, mas aí vamos supor que você tenha entrado muito por baixo na abordagem, na situação. Ou deixar Não é. Eu entrei, foi na estrutura, Você não aguenta. no mega foco, na essencialidade do processo, do modo dela sentir. Mas Então, depende é o- da abordagem, não depende, depende de como Não você é da está. você está por fora, não tem nada disso, Não tem esquece sinapse, isso, não né, tem nada, Edivaldo? ele Não não tem quer sinapse, entender. né? Não tem sinapse Raciocina pra entender. puro, aqui ó, Eu tô faça um branco na sua cabeça e começa a raciocinar do zero. O problema não é ela, sou eu. Sei que é você. Eu estava no meu A máximo. tua abordagem. Se eu não conseguir dela, é uma serenona que é de casa, eu vou conseguir com quem? Mas eu não estou falando da outra pessoa. De quem você está Não abordando. interessa a outra. Interessa sou eu. Então, mas é de você. Estou falando o meu É de quem caso. tá abordando, Agora, o abordando. contingenciamento pega outras pessoas, pega quem for, do jeito que for. Agora, meu caso não tem saída. Você então esquece seu caso. Por exemplo, eu estou falando de mim. Eu vou encarar a luz. Não, aqui. aí é outro caso. Não, Vamos examinar outra tá o coisa. meu caso aqui. Vamos ver que eu esteja fora do corpo e levo você, vai acontecer igual a minha mulher. É bem possível? Sim. Por que não? Também acho. Contingenciamento. Agora pode ser que numa outra situação, que é menos provável, por causa do estado que eu estava. Não. É igual- Se for aonde eu levei minha mulher, não é contingenciamento. Por quê? Por causa do ambiente lá. Porque lá melhora todo mundo chega lá, na mesma hora melhora. Ela não conseguiu melhorar. A gente esperou um pouco, que essas coisas são instantâneas, é igual o arco voltaico, é instantâneo. Ou é o raio relampagueante, ou senão não choveu. Você está entendendo como é que é? O negócio é esse. É preto no branco. Então lá o negócio é esse. Agora, o contingenciamento, é lógico que tem. Vamos supor que não seja lá. Eu te levo para a baratrosfera. Já é outra coisa, contingenciamento. Sim. Mas então, Você está começando a entender? Então vamos devagar, Não, gente- que o contingenciamento existe em tudo, mas aí ele não serve como fator de medida. Tem lógica? tem Tem nós lógica temos- isso para vocês? Tudo bem, deixa eu falar. Vamos falar da minha lucidez de porcaria, né? Eu mesmo, quando estou fora do corpo... Você não é tão porcaria assim, Não, não é. Vamos botar... Que você pensa em alguma coisa mais elevada toda hora, né? O seu vício atual é esse? Quer dizer, é positivo. Um Então. vício positivo dele. Às vezes eu estou em lucidez baixa fora do corpo, mas às vezes eu estou num ambiente, dependendo de como eu entrei, como está o meu estado, etc., eu tenho bastante lucidez. Sei. É difícil, Mas vamos acontece. supor que a gente ponha você no máximo. E leva você para um local que não tem jeito de você não ter lucidez. E você falha. Acabou. Aquilo ali é seu limite. É o meu. No máximo, Agora, eu dá- não sei, eu ainda não fiz isso com as coisas do transmentor. Eu teria que sair com ele num lugar só de evolução, para eu ver como é que eu ia sentir. Ou se não, entrar no micro-universo dele. Aí sim. Isso eu ainda não vi. Mas eu acho que ele, eu aguento. Pouco tempo, mas eu acho que eu aguento. Está entendendo? Agora, a monja não deu. Professor, Ó, o que é que você estava? É você? você falou que ela ficou meio tipo zumbi e vocês voltaram com ela rápido.
Se tivesse ficado mais tempo lá, que tipo de Ela ia consequência piorar teria? as coisas dela por causa da cabeça. Ela tinha um vírus do Borna na cabeça, que lá piorava a parte física dela. É igualzinho, por exemplo, meus casos com arco voltaico. Tem certas pessoas que a gente não pode prosseguir com muita coisa, tem que parar. Aquilo precisa de tempo para reposição. Há coisas que você não pode fazer uma cirurgia na hora. Quanta cirurgia não é feita por tempos? Tem o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. São as sessões cirúrgicas na sala de cirurgia. Tem umas que tem até o prazo, que tem que ficar entre um prazo e outro. Às vezes, por exemplo, a cirurgia afeta determinada glândula, por exemplo, a tireoide. Como é que fica? Tem que ver. Dá um processo renal. Então, a mesma coisa acontece com isso aí. Você não pode tirar os bernes de um cachorro tudo de uma vez. Ele às vezes sucumbe, ele não aguenta. Tem que ir por etapas. Você tem berne demais. Cachorro é assim. Nós já fomos cachorro, né? Tudo parente. Tem lógica isso? Você está começando a ficar claro a situação? Ô, professor, ontem o senhor comentou sobre a pessoa plural. Eu não entendi e perguntei para algumas pessoas. Pessoa plural, por exemplo, aquela pessoa boa, plural, positivo, mais. Então ela tem amparador, tem benfeitores, estão sempre acudindo ela. Então ela sempre, quando aparece, é mais de uma pessoa. E tem aquela outra que é o menos negativo. Está assim de assediador em cima dela. Então ela é uma esponja que pega tudo que tem por aí e traz. Agora, todas as duas pessoas são boas para você estudar. Uma para você estudar o positivo, outra para você estudar o negativo. Uma patologia e a outra a homeostase. E aí eu vou a saber saúde. se eu sou a positiva ou a negativa. Pois é, mas todo mundo serve. Nós vivemos entre pessoas positivas e negativas, plurais e singulares. Entendi. Agora, singular, existe aquela que é negativa que só pensa nela. Certos autistas, por exemplo, são assim. Eles são autistas, mas não chegam até autismo. É pior. Entendi. Que eles são egóicos. Tem um egão enorme. E tem aquela pessoa também que ela é fechada em certas circunstâncias. Por exemplo, às vezes ela está trabalhando um determinado processo que ela tem que fazer a convergência de todos os seus esforços num ponto só. Ela tem que ser fechada, ela é singular, temporariamente. Entendi. Entende? Ok. Às vezes tem disso. Obrigada. Valdo, aqui na letra A. Afinal de contas, é você? É você que eu estou vendo. Vamos em frente. Depois é o Arlindo. Minha pergunta é nós vamos falar. sobre catatonismo. Você comentou na tertúlia de domingo. Existe um tipo de catatonismo que é o pós-dessomático, né? A pessoa dessoma e fica catatônica ali. E existe o catatonismo, provavelmente por uma questão emocional, de longo tempo, aí que a pessoa trava. Você poderia falar sobre esse tipo de catatonismo, não o pós-dessomático, esse que de outra origem, que não seja o trauma? Eu examinei algumas pessoas assim. Uma das coisas, por exemplo, mais sérias que eu encontrei em catatonia assim, psiquiátrica foi homens. Agora, tinha um homem que me chamava muita atenção. Ele era catatônico e aquilo eu nunca pude esquecer. Ele já morreu, porque eu mesmo examinando lá, falei, esse cara não vai durar muito tempo por causa das coisas dele. Mas ele chegava na rua e ficava assim, complicando. Agora, olha. Agora, foi por isso que a primeira vez que eu vi aquelas pessoas que ficam tudo de branco e ficam na rua parado, eu falei assim, ó, eles viram os catatônicos, aprenderam para fazer a arte. É uma arte catatônica aquela. Que é a pessoa que não faz movimento nenhum, que o povo chega e começa a dar dinheiro para ela. Né? Então começa a contar piada, dá um jeito de colocar passarinho, pombo perto para a pessoa assustar. Na Europa teve uma temporada que estava, tudo quanto é praça que você ia, tinha gente lá branca. Você viu, É o problema da Igreja Católica, né? Isso você viu no intrafísico, né? Mas o catatonismo extrafísico. Extrafísica é porque aquilo parou, é como se estivesse em choque, né? A pessoa está em choque, aquilo está... Mas o que leva a pessoa a chegar no catatonismo sem ser por trauma? O problema sempre é trauma. Você pode arranjar outro nome, mas sempre é. É trauma, E então. quase sempre é emocional.
não é físico apenas, ou biológico direto. É um problema emocional, que aquilo foi carregando até que deu choque. Catatonia é isso. Agora, eu acho uma das coisas mais absurdas que tem. Um desses homens que ficava com catatonia, esse que eu estava mostrando, ele usava até chapéu, era bem apessoado. O normal dele, você olhava assim, parecia tudo normal. Agora ele chegava e ficava assim, não adiantava. Ele não está nem aí. Valdo. Aquilo era simplesmente impressionante. Agora, Valdo, que chegava em termos de patologia... Agora, em pé. E outra coisa, como se tivesse para andar. Então a pessoa não podia falar que ele estava dormindo, ou qualquer coisa, está entendendo? Está em transe. É o transe catatônico aí do cara. Agora, do ponto de vista assim, intraconsciencial, você também comentou dos mutantes, né, no domingo. Se a gente for comparar o catatônico extrafísico com o mutante, em termos de patologia, qual que você acha que seja, digamos assim, pior? Ou não, seja... os mutantes são os piores, porque esses são aqueles que não conseguem mais segurar a forma do psicossoma. Agora, ó, você sabe que eu já falei que o problema dos travestis, os transexuais, homossexuais, o lesbianismo, tem uma leve parecência com o processo dos mutantes, né? Porque é uma pessoa que não se adapta bem ao instrumento que deram para ela, que é o corpo. Ela não está bem adaptada ao aparelho, ela não seguiu as instruções de uso. Isso é mutação. Mas, professor, no caso do catatônico, ele não interage com ninguém. Já os mutantes, eles conseguem essa interação com outras pessoas, até ou não? um certo ponto, porque tem alguns também que estão tudo alterado de tal maneira que o mundo virou um caos. Então, agora o pior da história dos mutantes é que ele não segura a forma. Então é um tomate podre no meio dos outros. Aonde ela aparece é aquela célula cancerosa que está invadindo todas as outras próximas. As pessoas sentem desagradável e desconfortável perto. Agora, por exemplo, o catatônico não. Você só vê que te dá um impacto, mas se você tem um bom bloqueio da situação, você nem percebe isso. Quando, na questão da evolução, é necessário interagir, né? Ter essa interassistência, essa interação para evoluir. Toda a consciência só evolui com a extroversão. Quem é introvertido é doente, a rigor, se você for levar até as últimas consequências. Quem é normovertido está começando a equilibrar, mas é preciso te perguntar se quando precisa ele fica extrovertido. Se não, também é outro ponto de interrogação. Veja a lógica do que eu estou falando, tá certo? Sim, mas... Agora, do ponto de vista geral, esses transtornos psiquiátricos, essa coisa toda, ninguém nunca estudou isso na psiquiatria para ver o processo evolutivo. Então há muita bobagem nisso tudo. Tem que dilatar, expandir, aprofundar o conhecimento aí. Essa questão dos mutantes, eles alteram a forma do corpo constantemente? Ou eles têm a tendência de toda forma é caminhar para a coisa redonda. A circunferência, o círculo e uma bola, tá certo? A tendência deles é essa. Mas é a redução ao mínimo, que é a coisa mais evoluída que tem. Eles têm o corpo de um jeito, eles têm o corpo de um jeito, cabeça de outro. Não tem nada disso. A tendência é não ter forma. É uma ameba. Entendi. É um amebão. Tem cara que às vezes, na minha vida inteira eu vi isso. A pessoa chega e fala assim, Paulo, eu estou muito preocupado porque está me aparecendo uns espíritos que têm forma de ameba. E são os piores que tem. Tá entendendo? Por exemplo, Exu, quando aparece, ele aparece todo fantasioso, parece que veio do carnaval. É diferente. Agora, esses que são ameboides, não são fáceis. Tem disso. Porque ele não consegue ser de outro modo. Ele quer fixar, às vezes aparece, você vê que é uma pessoa, mas aquilo na memória se desfaz. E aquilo fica em alteração o tempo todo. Agora, você vê que nós somos assim, uma opção de coisa, né? A nossa psicosfera, a nossa aura,
ela é mutável incessantemente. Então a gente tem uma tendência a essa mutabilidade. Outra coisa, o que é a vida? A vida é mutação, é movimento, é ação. Consciência é mutabilidade. Então, quando a pessoa não consegue isso, ela está chegando ao zero da manutenção da vida. Mas como a pessoa não pode morrer, ela não desaparece, fica aquele transtorno, aquela coisa, entendendo? É terrível pensar nisso tudo. Agora, veja, isso não tem parte nenhuma. Eu procurava ver nos livros psicografados se eles afundavam bem, se aprofundavam bem na questão das pesquisas quando falavam em processo extrafísico. E eu não via nada de mutante, nunca vi em livro nenhum. Está entendendo? Sendo que o Zéfiro, nos 214 anos, era uma das coisas que eu trabalhava mais. Está entendendo? Então a gente nota que a psicografia, às vezes, ainda está muito longe da realidade. Principalmente a realidade psicopatológica, né? Agora aqui, o Arlindo, eu sei, ele está por aí, não sei aonde. Eu sei, eu só vou ver aqui umas perguntas. Existe alguma contraindicação para a aplicação do arco voltaico? Todos podem aplicar em qualquer situação? Quais seriam os cuidados necessários e as possíveis restrições? Olha, isso aí é um caso para se estudar. A primeira coisa é o seguinte: quem faz o arco voltaico e tem confiança naquilo que faz, sabe quando e com quem e aonde trabalhar com isso. Isso é que importa. O mais é secundário. Em parapsiquismo, quando eu falo, só deve pôr banca quem tem competência. O mais é deixar para outros, ou procurar estudar mais para chegar lá. Para aprofundar a questão do arco voltaico de ontem, acredito que até poderia ser um extrovertido hoje. Mas um evento traumático na infância, na escola, levou-me a fechar-me e reprimir-me. E isso reflete-se no cardio chakra acelerado toda vez que, de alguma forma, eu estou em evidência, como ontem no arco voltaico. Isso, obviamente, atrapalha tudo na minha vida. Já fiz psicoterapias, consciência terapia, estou expondo aos poucos onde tenho chance, além de trabalho energético, exercícios físicos, voluntariado. Eu poderia estar fazendo mais alguma coisa, ou é só uma questão de tempo, de esforço agora? Quero realmente acertar o passo assistencial. Olha, a melhor coisa que você faz é o seguinte: vai ajudar os outros com a sua energia, que aí o seu cardio chakra vai ficar quietinho. Ajuda os outros, procura ajudar, de tudo quanto é jeito, do modo que você puder. Esquece um pouco você, que o seu coração vai ficar mais calmo. Esqueça você. Pense no outro. Você falou que você já está fazendo lá voluntariado, então entra nessa. Vamos ajudar os outros. Há um tempo li na internet sobre uma técnica projetiva que funciona da seguinte maneira: quando eu vi um som parecido, um zumbido bem agudo, concentre-se nesse som e amplifique. Isso induzirá a projeção. O senhor conhece essa técnica? Sabe como funciona a parafisiologia dessa técnica? Não. O que eu quero te dizer é o seguinte: aí tem uma coisa difícil para eu admitir. É esse negócio de zumbido bem agudo. Zumbido bem agudo, por exemplo, dentro da minha sinalética mostra que tem consciência das piores que existem. É como nós estávamos falando, tipo, entende? Assediador, catatônico, ou, sabe, mutante. Então esse negócio de zumbido bem agudo, amparador não vai usar uma coisa dessa para trabalhar bem. Então, a tendência disso é ser de assediador. Olha bem o que é que está se passando. Pode ser um guia cego nessa história. Como se procede para fazer o encapsulamento e melhorar a condição de determinada pessoa? Basta exteriorizar as melhores energias? É melhor consultar a pessoa ou não? Aí depende também da pessoa, o que é e a capacidade que ela tem. Essas coisas não se deve falar sem estudar tudo antes e apalpar o terreno e as pessoas e a situação toda, até ver como é que faz. Agora, o que eu vejo é o seguinte: o encapsulamento é feito pela vontade determinada da pessoa e com muita energia que ela domina e uma intenção super pura, senão dá para trás. Em vez de fazer encapsulamento, a pessoa vai ficar encapsulada, às vezes, pelo assediador da outra pessoa.
De modo que abrir o olho com isso. A pessoa só deve falar, como eu disse antes aí, com competência. Preciso saber se não estou cometendo erros. Encontrando resistência há alguns anos para fazer tratamento dentário, sempre pude perceber um bloqueio. Então conduzi a energia passando da consciência bloqueada para a consciência atual. E imediatamente percebi um vulto escuro e senti um calor muito grande no momento. Não sei se agi certo. Olha, aí eu também não entendi o que você falou. Você quer dizer que você viu um assediador que estava criando problema para travar o seu tratamento dentário? É isso? Eu não entendi. Agora, se foi, isso aí está bem claro o que você está falando. Se é isso mesmo, é o que você está expondo aí. Outra coisa, tratamento dentário é um problema mais psicológico. Hoje em dia se fazem até determinado tipo de anestesia, até geral na pessoa, para fazer certos tratamentos. Agora, hoje não precisa muito dessas coisas não, porque tem anestésico para tudo, até anestésico tópico, para a pessoa não sentir a dor, por exemplo, de uma injeção aí do próprio anestésico. Primeiro passa o tópico, anestesia toda a área lá da gengiva, depois vem a agulha. Então isso tudo hoje é muita conversa fiada de filme. Tudo isso já está superado. A odontologia evoluiu muito. Li sobre o irrompimento do psicossoma no projeciologia, porém a ideia não ficou muito clara. Se possível, gostaria de comentar sobre essa teoria. O problema é o seguinte: você vive com o seu amado, seu maridinho, o seu duplista. Com o passar do tempo, vocês vão chegando naquele nível de uma amizade super evoluída. Um confia no outro, um gosta de estar junto do outro, está tudo na base do pele a pele, poro a poro, chakra a chakra. Numa condição dessa, então, vocês começam a perceber que quando ele vai falar uma coisa, você já sabe o que ele vai falar. Quando você traz uma notícia da rua, você já sabe o que ele vai responder. Você já conhece tanta personalidade e as reações dele, e ele também a você, que fica tudo já um pensamento já mais ou menos sinérgico. Um potencializa o outro. Na hora que acontece isso, além do problema da telepatia, que é um dos primeiros que acontece, às vezes, por exemplo, chega o casal, tem outros que estão conversando, aí eles dão uma notícia. Na hora que o casal vai responder, ele responde a mesma palavra na mesma hora, tudo sincronicamente. Você está entendendo como é que é? Tudo ali na hora. Isso aí é o problema da telepatia e da sincronicidade entre os dois, é o sincronismo. Agora, vamos supor, com o passar do tempo, além da telepatia, vai começar a aparecer naquele que é mais desenvolvido, porque sempre tem um, ou a mulher ou o homem, que vai desenvolver o processo energético e para psíquico mais depressa. Esse, então, na hora que a pessoa vai falar, ou que ela tiver com uma certa euforia, ela vai mostrar descoincidência. Então, a outra pessoa que está lá, se tiver mais uma certa sensibilidade, geralmente tem, que é o casal, vai ver a pessoa que tem uma aura nela, diferente, maior, na hora. Então aí começa a ver o irrompimento do psicossoma. Agora, o irrompimento do psicossoma, ele começa assim, que a pessoa vê que tem alguma coisa na outra, e não sabe o quê. Mas uma coisa fora de série, e ela sente aquele banho de energia daquilo. Lá pelas tantas ela examina, então vê que a pessoa é como se ela estivesse fora, para cima e atrás. Ela engrandeceu. Isso é que são as primeiras manifestações mais assim, vamos dizer, que dão mais impacto, né, no início do processo do rompimento do psicossoma. Agora, isso mostra que tem, antes de mais nada, uma descoincidência. E essa descoincidência, ela ficou palpável. Agora, pensa bem, se esse casal chegou nesse sinergismo e os dois são ectoplastas. Vocês já pensaram, né, o que não vai dar aí? Então, aí é preciso ter cuidado com o tempo, que pode começar a dar pequenos movimentos físicos em objetos, isso pode assustar o povo se não estiver acostumado. Então, é uma opção de coisa nesse sentido, porque a potencialização do processo é feita pelo sinergismo. Um potencializa o outro. Uma coisa é isso, um é 50, o outro é 50, não fica pensando que vão dar 100. Às vezes vão dar 150, por causa da potencialização. A hora que junta, aquilo aumenta. Do ponto de vista, então, de energia e de o processo parapsíquico, isso é um fato. Valdo. Mas o que você queria falar?
o seguinte, quando vai de bate-pronto para identificar a categoria da consciência, o que determina isso, para já de pronto saber a categoria dela? O que é que faz? Você está falando isso em que circunstância? Você, por exemplo, vai identificar a categoria de uma consciência só de pronto, de imediato. Isso depende do que é, como, onde, o que é que se passa. Por exemplo, Agora, eu vi uma pessoa aqui, uma primeira vez, muito difícil. Agora, vamos dizer que eu esteja no lugar bom, uma comunex adequada, e eu esteja bem lúcido, eu sou capaz de falar isso na hora. É mais difícil aí de encobrir. Agora, por exemplo, vamos supor que eu esteja fora do corpo e aparece uma consciência num lugar lá de qualquer jeito. Aí, tipo paratosfera, crosta a crosta, terra a terra. Eu aí vou jogar energia para ver o que é. Aí eu vou sentir pela energia o nível que está a pessoa. Mas, por exemplo, se for um serenão, ele pode mascarar essas minhas impressões. Então, isso varia infinito. Essa diferença do intrafísico para o extrafísico é grande para identificar. E outra coisa que a diferença grande é entre as consciências. Uma consciência mais evoluída do que você, ela especifica o modo de você ver. Uma menos evoluída, você pode saber tudo dela na hora. Você vai nos gurgumilos, nas entranhas dela. Você faz a dissecção consciencial da pessoa, intraconsciencial. Mas agora, se ele é mais evoluído, está mais difícil. Então, o mais evoluído, ele pode blefar na hora. Pois é, não, ele bloqueia você, ele faz o encapsulamento, você nem percebe. Agora, ele, em relação aos outros, ele identifica na hora. Não, igual a gente aqui, ó, no mesmo nível, todo mundo é capitão. Aí está difícil de esconder. A gente exterioriza a energia que a gente sempre fica sabendo. Estou dizendo, ele percebe pela energia. É mais pela energia? Não, pela energia que você vai mexer na pessoa e ela muda o visual, o paravisual, o extrafísico, sabe? Paravisual. É mais o visual. No extra é mais visual, porque o visual determina a energia da pessoa também, o visual. É a energia que determina o visual. É a energia que determina o visual. É o contrário que você está falando. Mas é isso sim. É por aí. Valdo, aqui. Sim. No caso do catatônico, que ele fica 3 horas e meia parado, onde é que está a consciência dele? Como é que é isso? Está ali, só tem que estar bloqueado. Aí está lá. Tem assédio? Como é que é isso, Valdo? Ele é um vegetal lá. Coisa, né? Achei que ele, sei lá. Que coisa, né? Tem um monte de gente aí assim. Tem o semi-catatônico. Mas não tem assediador? Está cheio desses por aí. Não tem assediador que fica ali, sei lá, bloqueando, depende, olha o caso. Tem gente que não chega perto. Tem assediador que chega lá, tem até medo dele. Só de olhar aquilo. Aquilo é um desbronco para a pessoa. Esse homem de chapéu, com paletó e tudo arrumado, ele era impressionante. E às vezes o problema dele, ele criava problema no trânsito. Ele parava onde não devia. Eu não estou dizendo no meio da pista, não é isso, mas num lugar que era um perigo, o cara vinha numa curva, poderia pegá-lo lá, porque ele estava em cima do asfalto. Tudo isso eu vi. O autismo também é assim? O autista também fica ali paradão? O autista é, mas não é bem assim, não. O catatônico é pior, né? É uma condição psicopatológica terrível. Tá. Existe muito tipo de catatonia, isso aí varia muito. O que eu estou falando são aqueles que são espetaculares. É um processo de show público, um troço terrível. Você quer falar alguma coisa? Quero. Sr. Valdo, o senhor sempre comenta que o que muda por último é o temperamento, né? No caso do serenão, ele já mudou esse temperamento, essa energia, correto? Vamos imaginar que se encontre, sei lá, eu, qualquer pessoa, encontrasse um serenão e reconhece que há milênios tinha convivido com ele. Esse reconhecimento, que é a mesma consciência, se dá pela energia? Mas a energia mudou várias vezes, mas é pela energia, ainda assim é pela energia. A energia é um dos pontos de contato da situação, mas não é só isso. É o problema da pessoa ter a lucidez a respeito da outra, o sensoriamento que ela fez da outra. Então aí não é só energia, é pensene. Então, isso varia o nível de sensoriamento seu. Você tem um sensoriamento baseado na energia, na emoção ou no discernimento.
Agora, ó, eu falo que todo mundo, e a turma aqui gosta de repetir isso. Isso é uma das teclas que todo mundo repete. Você sempre fala, Valdo, que a última coisa que a pessoa muda é o temperamento. Eu afirmo que é. Mas existe também aquele caso da moça, que eu fui falar com ela. Então eu falei assim, Valdo, esse negócio é assim mesmo? Quer dizer que a última coisa que a gente muda é o temperamento? Eu falei assim, não, mas tem umas exceções. Aí ela perguntou qual? Eu falei assim, por exemplo, você é uma. Ela falou assim, mas como? Por exemplo, a sua beleza, para você ficar feia, vai ser a última coisa que vai acontecer com você. Isso é depois do discernimento. Não, isso foi o maior elogio que eu podia dar para essa moça. A moça era da minha família. Você está entendendo? Gente de casa. Então eu tinha que levantar o ânimo, que ela estava um pouco baixinha da história. Você está entendendo? Agora, isso já faz muito tempo. Agora, que a moça era bonita, era, mas você sabe, esse negócio de beleza depende. Era bonita de manhã, pode ficar feia à noite. Isso varia ao infinito. Como diria na minha terra, Valdo, você não a viu no banheiro. Nunca se sabe. Entende? Mas agora, que em matéria de elogio para uma mulher, você está difícil arranjar um superior a esse. Hein? Eu desafio você e o Arlindo a arranjar, vocês que estão aí sempre empombando, dando conta em tudo, me arranja uma dessa, né? A última coisa que você vai mudar é a sua estética. Isso é impressionante. Em matéria de mulher, pensem bem, como é que a estética alcançou um nível elevado dentro do processo consciencial. Não é fácil. Mas você entendeu mais ou menos aí o que a gente falou? Eu entendi assim, entendi que, porque mudou tudo, né? A pessoa mudou o temperamento, mudou a energia, quer dizer, de alguma forma ainda tem um traço. Agora, que... Isso que eu estou falando da moça, tem sua razão de ser também, tá? Isso não é só brincadeira, não. Uma pessoa que tem estética dentro do processo, que é o contrário do mutante. Vai ter estética sempre, porque ele se mantém com estética. Ele pode estar tudo estragado, que o negócio ali está, porque o psicossoma às vezes está mantido. É a forma, você está entendendo? Ou melhor, a forma. Você está entendendo? Ela se mantém equilibrada. Então isso aí é que é o sério. Outra coisa, você nunca vai encontrar com pessoa que você já não encontrou, você já encontrou antes. Então o problema todo é o seguinte, qual o acesso que você tem àquela consciência? Como é que era o acesso anterior? É esse que você tem que usar agora. Aí você identifica plenamente a situação. Agora, ó, a gente às vezes tem muita dificuldade de fazer isso quando a pessoa é doente. Você pega lá o livro Projeções da Consciência, que tinha um menino, que era um amparador, que aparecia com formato de menino, que falava, entra em contato, pensa bem, olha aí, para eu fazer isso, para eu poder fazer o rapport com ele, que eu tinha dificuldade. Mas às vezes você vai assistir uma pessoa, lá uma consciência, que você não vê há 500 anos, né? A gente já teve tanta coisa no intervalo disso que você não encontrou com ela. Entende? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Valdo, aqui no B. Sim. Você já encontrou com um ex-mutante, um ex-mutante que conseguiu se regenerar? Para mim tem gente aí ressomada, né? Tem gente. Agora, eu já vi, a maioria tem algum problema físico. Pensa bem, todas as doenças neurológicas. Raciocina sobre isso, faz uma... Sim. Dá uma geral nisso e faz uma comparação uma coisa com outra. O que é que não tem? Eu tive uma pessoa desse jeito, não pode chegar aqui pela forma normal. Eu tive uma paciente, Valdo, que teve um trauma emocional e abriu um quadro de esclerose múltipla na hora. Ela travou e parou de andar, só com um trauma emocional. Então eu fiquei pensando extrafisicamente como que isso evolui, né? Se a pessoa não se tratar, não se recuperar. Você sabe, esses traumas, o emocional pode virar físico, né? Uma atitude que a pessoa tem, às vezes, dá um problema, por exemplo, na coluna, pronto.
O que faz a pessoa não ter esse filtro, tá, de racionalidade, para deixar que a emoção... Quase sempre é que ela já enjoou do cosmos, enjoou de si mesma. Entendeu? Ela está saturada de si própria. Ela não soube conviver nem consigo, por aí você vê a dificuldade que ela tem para conviver com os outros. Quase sempre é isso. Então o processo fundamentalmente egóico, sério, brabo. Isso que eu falo de egão, umbigão, é mais ou menos por aí, né? O caminho é esse. Professor, sim. Aqui na página 62, Ciclologia, eu acho que está a sigla, né, do ciclo multiexistencial evolutivo. É isso mesmo? Ciclo multiexistencial evolutivo. É CMP? CM, isso aqui que está errado. Geralmente é ciclo multiexistencial consciencial ou qualquer coisa. Lá já está consertado. Você está certo, está errado. É pessoal, geralmente. Aqui saiu evolutivo. Agora, ó, não está errado também não, tá? É só a sigla que está errado. Sim. Quando que uma pessoa pode revelar publicamente quem ela foi no passado? Que nem você fez com Zé. Na hora que aquilo pode ajudar os outros a fazer uma comparação diagnóstica com as outras pessoas. Então é um processo didático, é o meu caso. Entende como é que é? Problema didático. Agora veja, o meu trabalho, por exemplo, isso aí pode ajudar a pessoa a ver. A hora que eu falo que eu fui o Zéfiro, a pessoa tem que ver, eu devo ter sido pelo menos um espírito doméstico, protetor de família, pelo menos, né? Agora, veja se a minha vida corresponde a isso. Então a pessoa já tem um teste. Ela já sabe como testar uma pessoa aí no caso. Valdo. O que você acha? Tem lógica isso aí ou não? Nessa mesma linha de raciocínio, com relação a outra pessoa, a gente pode chegar a dizer para uma pessoa, dizer, olha, lá em 1500 a gente fez tal coisa, agora não topo mais? E esclarecer para a pessoa que ela está repetindo alguma postura, ou seria isso também? Já aconteceu isso comigo, e tem uma pessoa que com o tempo admitiu tudo que eu falei. E outra coisa, foi estudar outra personalidade, que era ele. E pelo menos teve um dia que a pessoa me falou que admitia que tinha sido mesmo. Agora veja, essa pessoa, devido às bagunças, as coisas, ela não tem muito desenvolvimento parapsíquico. Mas é uma cabeça brilhante a inteligência. Agora, nesse caso, eu falei para ver se melhorar, porque tudo já tinha sido feito para ver se melhorar, não arranjamos mais nada. Então, eu falei, se for fulano por causa disso, vai estudar, que você vai ver quem foi você. Agora, é mais ou menos isso aí, uns 500 anos. Por aí. Tá. Isso a gente pode ligar à questão da cosmoética destrutiva, da gente, na hora que está conversando com alguém... Não, a cosmoética destrutiva não é bem isso, né? Isso aí é mais para ajudar mesmo. Tá. É quase que um apelo, porque não tem outra saída. Tá. Agora, a destrutiva não, é o problema. Quando você quer mudar alguma coisa, que tem que acabar com tudo aquilo que está ali para renovar tudo. Por exemplo, acabar com um estigma ambiental. Você vai pegar aí uma cadeia que foi durante 2 séculos cheia de masmorra, matou muita gente lá dentro. Você tem que mudar aquilo lá, tem que destruir aquilo tudo e fazer alguma coisa melhor lá dentro. O que é que vai ser? Uma escola com jardim, uma coisa bem avançada. Isso é que eu estou falando. Um paisagismo bonito. A cosmoética tem que melhorar. Eu estou falando na sua linguagem, de paisagismo mesmo, de natureza, natureba. Tá certo? Professor? Paz e amor. Professor? Sim. O catatonismo, a questão de... a origem, ela é fisiológica, parafisiológica, neurológica? Como é que é essa questão? Não, o problema todo do catatonismo é uma alteração psicopatológica que evoluiu para o catatonismo. Então é igual qualquer outra doença mental mesmo, mais séria, tipo esquizofrenia, etc. Esse tipo.
Agora, ali tem um envolvimento muito grande com a psicomotricidade, o problema do cerebelo. Então, além dos 2 hemisférios cerebrais, pegou o cerebelo também em cheio. A depressão pode dar encaminhamento a esse tipo de coisa? Não, não chega a ser isso, não. Porque a depressão é mais um processo mesmo cerebral, né? De hemisfério, mais sério. Agora, isso varia muito, depende do tipo de depressão que ela tem muitas manifestações. Eu tenho uma pessoa na minha família, um jovem, ele é depressivo, ele está depressivo, e há momentos em que ele fica realmente assim, muito tempo, muito... Mas a depressão pode chegar a condições de dias, fica tudo alterado em casa, tal. A pessoa vira um vegetal. Agora, o que nós temos que cuidar, viu, Luci, eu e você, é da hipertensão arterial. Sim. Tá certo? Estou cuidando. Vamos cuidar disso, ó. Doutor Eduardo me pega no pé. Ele está ali, ó. Olha lá. Obrigada. Como é que está a pressão dela? Está de olho? Qualquer coisa, pisa no pé esquerdo, é o que dói mais. Valdo aqui, você tinha falado alguma coisa que da pessoa aí, tinha falado lá para ela, que admitiu alguma coisa só depois, eu não peguei bem o que admitiu o quê? Estava falando para... O que é mesmo que ele está falando? Vocês entenderam? A pessoa que demitiu muito tempo... Me traduz aí o que o Arlindo está falando aí, que eu não entendi nada. Falou que admitiu alguma coisa de alguma pessoa que ela estava falando. Aí eu não peguei, eu admitiu o quê? De você. Não sei. Não. O caso todo é o seguinte. É uma pessoa que existe por aí, e que essa pessoa fez uma opção de besteira nessa vida, inclusive a meu respeito, inclusive sobre as nossas ideias, etc. Então eu cheguei e falei assim, olha, o jeito eu vou te explicar, já que você está querendo, eu já fiz tudo. É uma pessoa muito boa, inteligente, lúcida, lógica, racional. Então, ó, você foi esse fulano aqui, dei para ele um resumo. Agora procura na enciclopédia e vai ver a biografia dele. Vê se é você. Que você parou nesse temperamento aí, você não quer mudar isso. Dá um jeito de mudar. Aí a pessoa foi analisar e reconhece que realmente foi. Agora, aquilo tem uma opção de fatores que comprovam que foi. Porque tem vida minha junto na época, que ele sabe quem é, que ele admite e tal. Nós viemos sendo amigos, assim, um pouco de olho, assim, desde essa época, ou melhor, há mais de milênios, né? Há uns 2 milênios. Mas você falou que ele parece que demorou para admitir isso. Ele demorou tudo. Você tem uma ideia? Uma vez nós estávamos no carro, estava o meu motorista particular dirigindo o carro, a minha mulher na frente, no carona, lá junto dela, que é o copiloto, ele atrás do piloto e eu atrás da mulher, da minha mulher. Aí eu comecei a mexer com ele lá dentro, bloqueei o carro todo e nós tínhamos que andar uma temporada, alguns quilômetros, para ir no lugar que a gente ia para um restaurante. E eu, o motorista já me conhecia, sabia das minhas coisas, dos meus processos parapsíquicos, aquela coisa toda. Ele falou assim, possivelmente o doutor está começando a fazer a função dele ali, deixa eu agir aí. Então, foi devagar com o carro, aquela coisa toda, quilômetros. Aí eu julguei a energia, veio a consciência falando através dele, danada da vida comigo e com a coisa toda. O motorista vendo na frente, dirigindo o carro. A minha mulher de vez em quando olhava, só olhava aí, assim de lá. E eu firme lá. Aquilo então foram uns bons minutos prolongados com ele praticamente incorporado com psicofonia, com a consciência. Aí a gente tirou a consciência e foi embora. E ele continuou dentro do carro com a maior naturalidade. Não lembrava de nada, não viu nada, nem reconheceu nada. Com as 2 testemunhas que estavam lá junto comigo. Essa é a pessoa que eu estou falando. Então precisava ele dar um jeito, né? Dessa pessoa reconhecer isso tudo.
Então foi por isso, eu abri o jogo e falei assim, eu vou falar nessa vida que você reconhece, que eu tive a vida, você foi esse fulano. Veja bem o que é, agora vai examinar e ver as nossas relações. Veja como é que você age comigo, do mesmo jeito. Agora, isso faz 500 anos, 600 anos, sei lá quanto montão. Você está agindo do mesmo jeito, eu não mudei nada, você não mudou nada. O que adiantou a tecnologia moderna? O que adiantou esse conhecimento mais avançado? Agora, depois disso, ele andou melhorando. De modo que é isso que eu estava dando a ideia aí mais séria dessa situação. Às vezes é bom abrir o jogo. É o jeito. Agora, às vezes eu abro o jogo não é por causa disso, não. É para a pessoa evitar suicidar de novo. Já suicidou antes, vamos evitar que suicida agora, vamos clarear esse troço todo, explicar tudo. Agora, os amparadores estão sempre atrás disso, eu nunca faço isso sozinho exatamente, entende? E outra coisa, para eu saber também, nem sempre eu tenho capacidade pessoal, individual, sozinho, de estar pesquisando tudo isso, tem sempre amparador atrás. Agora, é a personalidade consecutiva, como eu chamo. Eu hoje já consigo ver certas coisas, porque também é muita gente, né? Apareceram muitas cobaias, então você acaba vendo uma ou outra, dá para ver. Você acaba identificando alguma coisa. Agora, identificar certas coisas mais sérias é sempre uma responsabilidade incrível na vida da pessoa e com tudo que ela se relaciona. Até agora, por exemplo, na minha vida, eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz desse aspecto. Quer dizer, eu não passei, ou não coloquei o carro na frente dos bois, não. Eu não lembro de nada que eu pudesse me arrepender hoje. Mas fala. Professor Valdo, por que a maioria das pessoas tem um umbilicochakra bloqueado? Por quê? Umbilicochakra. Por causa do processo animal, né? Aí tem uma opção de coisa, ó. Comida influi nisso, maternidade influi nisso, sexo influi nisso, toda a vida vegetativa influi nisso. É muita coisa, está tudo aí. É a parte dos Países Baixos, é o problema do porão consciencial, é o subcérebro abdominal, está tudo aí. É tanto que eles falavam, quando estudaram isso no século XIX, por exemplo, lá no Oriente, eles falavam que esse era um plexo solar. Não é isso que eles falam? Plexo solar. Mas assim, seria só um umbilicochakra ou a partir dele, abaixo dele? Não, é o umbilicochakra que trava o processo. Ele que trava. Ele trava devido ao problema do esplênico chakra. Que é mais ou menos a mesma altura, a mesma situação. Tudo é vizinho. O esplênico chakra que faz a distribuição. Tudo bem. Quando o umbilico chakra trava, segura aquilo lá, as energias da pessoa ficam. Por isso que a pessoa depois pega e bloqueia aqui em cima. Entendi. Que ela não está circulando bem, não há circulação, parou. Agora veja, energia e eletricidade. Se para, dá curto-circuito, tudo quanto é lado, um montão de coisa que dá. É por isso que também naquela condição que o senhor falou no desenvolvimento da TENEPS, a pessoa ela começa desbloqueando os chakras, aí, na verdade ela vai mudar de patamar a hora que ela conseguir desbloquear o umbilico chakra. Ela limpar toda. Você pega, faz um arco voltaico, né? Ela está limpinha em tudo, da cabeça aos pés, da pré-kundalini ao corono chakra. Pior é falar isso. Da pré-kundalini ao corono chakra. Quer dizer, dos chakras plantares até o chakra, entende, coronário? Mas assim, o desenvolvimento do parapsiquismo, na verdade, teria que passar inevitavelmente por isso, né? Por esse desbloqueio. Inevitavelmente tem que mexer com os vórtices energéticos. Não tem saída, são chakras. Eu não vejo saída para isso. O negócio é trabalhar. Mas ao mesmo tempo mexer com isso é também mexer com a própria personalidade, né? Mexer com os traços. Agora o problema é a pessoa só sair de mexer consigo na hora que ela dominar o sigo. Dominar a si mesma. Você está entendendo? Senão não dá certo. Aí ela pode mexer com os outros. Primeiro o conosco, depois o convosco. Entende? Senão dá um enrosco.
Valdo, no caso da obesidade, a pessoa consegue circular a energia, dominar o EV mesmo com obesidade, então, ou fica mais difícil? Como é que é isso? Pergunta para a pessoa, quase sempre, se tem a pochete, você está entendendo? Está com bloqueio, aí não vai circular. Tem sempre problema maior, depende da extensão. Outra coisa, há pessoas que são macroesplâncnicas, elas não são bem obesas, elas são grandalhonas. Então, elas têm as vísceras, os órgãos, os sistemas mais amplos, maiores. Isso tudo tem que ver, que às vezes isso tapeia, não é bem assim. Está entendendo? Precisa examinar. Mas agora, que o umbigo chakra da maioria é bloqueado, mas agora a gente eu nem procuro limpar isso não. Meu negócio é limpar aqui, ó. Esse aqui de baixo tem que dar um jeito. Chega uma pessoa com 150 quilos de peso, você vai trabalhar no umbigo chakra dela? Vai? Alguém aí está disposto? Tem que suar. Primeiro, tem que arranjar um guindaste, né? A funcionar. Não é fácil. Eu atualmente estou com a metade desse peso, 75 quilos, quer dizer. É por aí. Agora, eu estava pesando 84. Mas é de propósito, pelas minhas coisas, disposição. Eu agora já não estou trabalhando mais 7 horas em seguida do jeito que era. Eu não quero abusar do meu corpo. Que eu estou dentro dos limites normais, né? Eu não posso estar exagerando. Então eu vou com calma, mudo de vez em quando as coisas que eu faço. 7 horas que eu estou falando é aquele negócio que eu pego aí à 1 da manhã e vou até às 8. Na hora de descer por Locico, isso não é fácil. Agora, depois que eu abaixei a minha temperatura corporal, quer dizer, o peso, eu não fiz 7 horas, hora nenhuma. 5 horas eu já fiz, mas 7 não. Você mudou então aquele turno intelectual que você tem de Não, não mudei não. Eu agora estou mais firme. Está mais assentado. Entendeu? Outra coisa, eu posso fazer intervalos no meio. Entendeu? Por exemplo, em vez de fazer às 7 horas, eu posso chegar, como alguma coisa, deito e durmo 40 minutos e volto com a força toda, estaca 0 e 0 quilômetro. Você está entendendo? Tudo isso eu faço. Então aí, se emendar, eu às vezes faço até mais de 5 horas. Entende? Mas você sabe, quantidade de tempo é besteira no caso. O problema é ver meu rendimento. Agora, eu estou me sentindo bem, muito embora a minha memória está sendo solapada em algumas coisas, eu estou sentindo. E o meu sono também não é o mesmo, por causa dos remédios que eu tomo. Mas isso não é o peso, são os remédios. Mas os remédios, eles falam que essas coisas são normais. Isso acontece com o remédio mesmo. Mas eu preciso do remédio. Valdo, aqui na fatologia, na última linha, você fala do interesse evolutivo de cada consciência. Eu estou estudando os meus valores pessoais. Eu queria que você fizesse uma conexão assim, se os meus valores expressam, se os meus interesses expressam sempre os meus valores, como é que é isso? Não, aí depende da pessoa, porque tem gente que não mostra nunca o que ela é. Se é judeu, por exemplo, ele não vai mostrar quais os valores que ele tem. Ele guarda por causa do segredo da própria vida, ele aprendeu a ser assim. Entendeu? Isso varia muito de personalidade para personalidade. Varia. Tem que olhar isso, como é que é. Tá certo? Professor, aqui. Aonde que é? Eu gostaria que o senhor explicasse como que a alimentação, o sexo, a maternidade fazem o bloqueio do umbilico chakra. E como não, que eu não disse que faz. Isso? Pode ocasionar. O que eu disse que tem relação com o umbilico e chakra. Agora eles se virem. Eu não sei, cada caso a pessoa tem que estudar. Como que funcionaria esse bloqueio de umbilico chakra com esses fatores? Olha aqui, o problema todo é o seguinte. Uma mulher, por exemplo, se ela está na juventude, na adolescência, por exemplo, e ela começa a ter problema emocional, ela começa a arranjar uma fuga para comer. Se ela tem predisposição na linha genética dela de engordar, ela vai ficar deformada para o resto da vida.
Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Se isso sai dos 16 até os 25, pode esperar que ela não vai consertar tão cedo. Pode fazer dezenas de cirurgias, melhorar isso e aquilo, que assim ela vai ficar deformada. Agora, numa condição dessa, a pochete é a primeira que aparece, a pochete do umbigão. Isso aí é inevitável. Agora veja, é uma fuga. E é um problema, então, praticamente maternoso. Ela não pariu, ela não teve nada disso, mas o processo é maternal, é emocional, feminino, tal. Entendeu o que quer dizer? É maternal, é a maternagem. E isso vai dar predisposição para os bloqueios encefálicos. Só para clarear uma coisa sobre esse aspecto, me perdoa. Quando eu falo maternagem, é o seguinte: há mulheres que a coisa mais séria dela não é a maternagem de parir, de dar à luz. É a maternidade de emoção de fêmea que ela é. Se ela se sente desprezada. Então, por exemplo, muita mulher, arranja a maternidade para poder fixar a feminilidade de fêmea dela. Não entende? Então, em estudo, a gente tem que ver como é que é a mentalidade da pessoa. Isso aí é que altera. Há outras, por exemplo, que só pensam no corpinho, não quer saber de maternidade, não quer saber nada, que isso deforma meu corpo, que não sei o quê. Você sabe, eu trabalhei nisso há alguns anos, né? Na cosmiatria, o processo da estética, a cirurgia plástica e a plástica sem cirurgia. Então, a gente sabe como é que é isso aí, não é fácil. Mas o que você ia falar? O senhor falou que daí há uma predisposição maior para os bloqueios encefálicos. Você tem um umbilico bloqueado. Mas não, o problema é que a maioria bloqueia na cabeça devido às emoções e os interesses do momento contrariados. Então, se limpando a cabeça, a pessoa pode melhorar o resto. Porque se uma pessoa estiver muito bloqueada nos dois hemisférios cerebrais, esse negócio de bloqueio do umbilico chakra nem interessa, mas isso é secundário. Ficou besta, pequeno, banada. Você está entendendo? E para desbloquear, a coisa séria mesmo que a gente precisa é aqui. Para a pessoa pensar com lucidez. O que adianta? Você vai querer limpar aí, ajudar a pessoa a se reformular ou se refazer do ponto de vista do umbilico chakra. Se ela está com bloqueios enormes aqui em cima, com pensamentos horríveis o tempo todo, milhões de coisas, como é que fica? Então o problema todo é atrás da testa. É aqui que a gente tem que trabalhar mais. Por isso que o arco voltaico é importante. O que é o arco voltaico? Nada mais do que um passe a posição de mãos, o jurei, esses processos todos que tem por aí desde a antiguidade, só que tem. Que ele é tipo raio laser técnico e funciona na hora. E outra coisa, aonde dói? É o raio laser aplicado no megafoco. Outra coisa, no arco voltaico, você já pensou que você está mexendo ali com glândulas? Agora tem glândula aí, tudo quanto é jeito, você sabe como é que é. Não é só hipófise, não. Tem uma outra que chama epífise. Na hora que você está mexendo, você está mexendo as energias todas que tem na cabeça. A hora que você mexe com isso, você está mexendo no fronto chakra, está no corono chakra e está no chakra nucal. Fora o resto. Que às vezes pega até o laringo chakra da pessoa. Só aí tem 4 pontos de energia violentos. Agora veja, tudo raio laser. Por isso que a pessoa às vezes sente a coisa mudando na hora. Bloqueio, vamos entender. Vamos supor que você tem um cano. Ali entupiu o cano. Você desentope, tudo corre na hora. Agora, esse desentupimento pode ser feito instantâneo. Tirou lá o negócio, aliviou tudo, não tem mais nada. Então pensa, por isso que eu chamo disso tudo de bloqueio. Porque você joga energia, tira aquela condensação de energia negativa que a pessoa mantém pela vontade dela, a coisa melhora. Agora, o pior é que passa aí uma semana, ela já volta a acumular de novo tudo que está com maus pensamentos, péssimos hábitos, rotinas inúteis. Então tudo dá para trás. Lá vamos de novo mexer com o arco voltaico. Então tem uma limpeza de 7 em 7 dias, como diz o Dalcar. Não é isso?
Professor, a técnica do arco voltaico ela é bem específica para esse desbloqueio dos chakras superiores. Teria alguma técnica que fosse mais específica para o desbloqueio do umbilico chakra? O umbilico chakra é meter energia lá, mas a pessoa tem que trabalhar nisso, mas só não adianta. Ela tem que mudar os hábitos. Tá. Não tem Mais jeito. complexo. Aqui em cima a pessoa tem que mudar os hábitos, ela não tem mais bloqueio. Mas agora embaixo o negócio é físico, é fisiológico, é orgânico, é vegetativo. É o problema aqui. Esse é muito bicho demais, né? Que a pessoa, você pode trabalhar com ela. Se ela melhorar e clarear um pouco a cabeça, ela vai bem, ela se equilibra bem. Muito embora carregando um barrigão. É uma baleia que está sabendo o que está fazendo. Entendeu como é que é? Agora, o problema é que se aqui não limpar, nada funciona. Né? Você quer falar? Professor, a gente está estruturando a escola do parapsiquismo aqui no CAEC. Então, por exemplo, uma das primeiras técnicas, quando a pessoa chega, para ela começar a desenvolver o parapsiquismo, poderia ser por aí, mexer com os desbloqueios da cabeça, para depois partir para outras técnicas? Isso é uma boa. Agora, só deve fazer isso quem tiver competência, precisa examinar. E outra coisa, precisa de ver um ambiente adequado para isso. Não pode ser feito assim de qualquer maneira, não. Porque senão, com a melhor da boa intenção para desassediar, você vai pôr assédio em todo mundo. Um processo de parapsiquismo não se pode brincar, tem que ir apalpando, devagar. Não dá para fazer as coisas então, assim. Talvez o ideal seja começar por uma técnica mais básica. Pois é, porque a hora que você fala que você melhora, vem as piores pessoas pedindo para melhorar. Mas ela quer que você melhore no modo dela, e não do modo que você sabe. Aí vai dar assédio em todo mundo. É um perigo. Tem que abrir o olho. Por isso que eu sempre orientei as coisas do Moacir. Tudo que ele vai mudar, ele fala para mim. A gente segue para ir devagar. Não dá para fazer isso de uma hora para outra assim, sem mais nem menos, não. Então, por exemplo, você trabalhar com um grupo uma semana seguida, uma série de técnicas assim energéticas, talvez não seja o ideal. Não, mas ajuda, depende. Se as pessoas são as mesmas, com o horário tudo certo e no mesmo lugar, tudo igual. A repetição assim coordenada melhor. Eu estou vendo que você está aí. Eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe quem é que colocou aquelas frutas na minha mesa lá hoje? Foi você? Muitas graças, viu? Muitas graças. Você esteve na Argentina? Ah, sei. Está vendo? Esse povo vai para o exterior aqui todo dia. Esse negócio de ser internacional. Eu que sou do interior do Brasil, nem sei desse negócio, da existência desses países nas proximidades. Nem estou sabendo disso. Obrigado, hein, mais uma vez. Valdo, aqui no ar. A gente pode dizer que o catatonismo seria o extremo oposto do abertismo consciencial? Eu não sei se é o extremo oposto. Tem outras coisas que concorrem com a força danada com isso aí. A gente nunca sabe. O maior fechamento que tem, às vezes, seja aquelas pessoas que ficam na baratrosfera há séculos. Esse talvez seja um fechamento maior do que o catatonismo, porque ali envolve uma condição patológica mais ampla, né? Muito mais séria. Então, de modo que é difícil a gente falar isso. Só mais uma questão. O acesso ao ego do passado... O que foi? É uma lâmpada que queimou? Estourou. Caiu alguma coisa? Agora, apagou aí, ó, é círculo aqui, ó, alguma coisa queimou. Hein? O que é? Não, mas o barulho foi aqui. Alguma coisa aqui. Hein? Deve ter sido um circuito, um curto-circuito. A Omega Vida está dando? É oscilação de corrente. Vocês não têm no break, vocês não têm motor gerador, é isso. Lá em casa, isso ocorria com tudo, meu. A hora que eu coloquei, além dos no break 3, coloquei o motor gerador, nunca mais teve nada. Agora, a hora que começa a ferver, assim, ó, fica assim. Aí eu desligo, porque já esquentou muito. As ventoinhas não dão conta. Entendeu como é que é?
Posso perguntar uma coisinha? Agora, ninguém teve infarto aí, não, né? Teve? Alguém? Disparou o coração? Não. Só para concluir. Deixa eu falar. Sim, fala. Não, Fábio quer concluir lá. Pode concluir. Só fechar aqui. A pessoa acessar um ego do passado dela, isso pode ajudar na recuperação de cons, por exemplo? Se ela acessa uma vida, depende do que é. Uma vida positiva. Olha aqui, se há positividade cosmoética na retrocognição, tudo ajuda a vida da pessoa. Certo. Olha, esse nível de qualificação, tá certo? Cosmoética. Então, continuando ali, ele perguntou, né, do abertismo. O abertismo, ele tem muito a ver, no meu entendimento, com a consciencialidade, tá? E o catatonismo, pelo que eu entendi, é uma coisa assim mais psicomotora. Então, não pode ser um antônimo, não pode... Não, mas o que ele quer dizer, eu entendi o que ele quer dizer. Tá. O que ele quer dizer é o seguinte, é a pessoa que está fechada em si. É o fechamento consciencial. Tá. E o outro é o abertismo consciencial. Sobre esse aspecto, não interessa se o problema é psicomotriz, se é complicado ou não. Uhum. Nesse aspecto, ele tem razão de comparar. Uhum. Tá. Agora, ó, tem dois verbetes, abertismo consciencial e fechadismo consciencial. Sim. Compara uma coisa com outra que vocês vão ter uma ideia. Os dois aí podem olhar isso. Tá. Obrigada. Mas quem é você? Queria perguntar em relação a essa competência para realizar o arco voltaico. Você falou que tem que ter, né, a boca banca quem tem competência. Então, para chegar... A primeira competência, saber fazer diz assim. Que assimilar, todo mundo assimila. Se for deixar é o seguinte, a humanidade é um esponjão. Pronto, aí vocês vão entender. Mas agora, a humanidade não é uma esponja limpa. Eles não sabem limpar, a maioria aí não sabe limpar nada disso. Então, diz assim é que é o problema. Diz assim, é ver, TENEPS, como é que ficaria o tenepsista? É se virar, né? Ver tudo que a pessoa faz para ela dominar isso aí até chegar a um ponto que ela tenha confiança. Entende? Por isso que eu falo, só deve pôr banca quem tem competência, senão leva bicho morto para casa. E como que a pessoa pode aferir assim que ela está pronta, que ela está com esse nível ela de vai eficácia? saber, ela vai saber. Ela vai saber dentro de si mesma, ela vai ter autossuficiência, autoconfiança, confiança no pulso, como eu chamo. É a hora, a pessoa sabe. E uma outra dúvida é em relação a gente está falando de categoria de consciência hoje, né? Em relação à equipe de amparadores das dinâmicas aqui do CAEC. Quais são as características, procedências, assim, em geral, dessas consciências? Assim, eles trabalham com energia, porque é a turma da nossa amiga aí. Da Rose Gardner. Rose Gardner, eles trabalham com energia. Agora, veja, já colocaram uma pessoa que é super especializada, que ela é boa na ectoplasmia, o fitoectoplasma. Isso aí é muito sério aqui. Por isso que eu encho tudo de verde, aonde eu posso, falo muito nisso. Porque uma coisa puxa a outra, é o sinergismo. Quanto mais juntar, melhor. A gente tem que fazer um ambiente adequado para aquelas consciências que nos ajudam. Então, quanto mais verde tenha, melhor. Por isso que você fez o jardim na sua frente da sua casa, aquela coisa toda. Ela entendeu isso aí. Tá certo. É o caminho. E a Rose Gardner, ela estaria no nível de desperto? Qual que é a categoria dela? Como é que é? A Rose Gardner. Qual é a categoria dela? Eu não Desperta? sei. Não sei. Não me mostrou a ficha. Não. Professor? Quando ela chegar por aí, vocês falam para ela fazer aquela... não é isso. Quando entra, não tem a ficha de cadastro. E outra coisa, só dá para ela, entende? Aquele crachá, depois de especificar tudo. Fala com ela aí. Agora, vale a pena. Lembre-se, ela é chinesa. Se vocês verem uma mulher bonita e muito séria, é ela. Tá certo? Chinesa.
Ela tem bem a cara de chinesa mesmo, a chinesa bem arrumadinha. Entre 30 para 40. Ela já é bem assentada na coisa e tal. Agora, às vezes ela parece uma professora, às vezes ela parece uma professora de agronomia. Vê se vocês me entendem. E há uma diferença entre as professoras em geral com a de agronomia. Olha no Globo Rural, quem é que aparece? Aquelas mulheres que aparecem lá. Vê se tem alguma que parece com ela. É mais ou menos isso. Não. Entendeu? Agora, ó, não se impressione com esse negócio da agronomia dela não, cara. Ela é muito forte. Ela é fora de série. Eu gosto muito das coisas dela. É fora de série. Eu estou falando, já tem coisa aqui, ó. Estou sentindo energia, ó. Isso não sou eu, é coisa dela. Aqui. Agora, uma coisa. Se eu começar a sintonizar bem nas energias dela, daqui a pouco eu estou vendo alguma coisa de verde, rosa, flor, aquela florália, tudo quanto é lado. Parece que isso é aquele negócio da pictografia, do jeito que tinha o cara lá, o Quilim, lá, que eu vi aquele símbolo. Com ela aqui eu vejo verde. As consciências vão ficando com o tempo assim, sabe como é que é? Professor, tem aquelas características. Vai passar novamente agora, já passou, né? Mas agora vai repetir. O programa da China Selvagem. Aí mostra muitos aspectos ainda da China, lá que todo mundo pensa só processo na anticologia. Né? E então ela mostra muita, sabe? Assim você fica impressionado. Você conheceu uma outra China. É interessante, né, senhor? Mas aparece o verde. Isso, é uma outra China, assim que as pessoas. Eu me surpreendi. Não, verde, eu já vi filme, muita coisa. Não, mas esse é específico, sabe? Eu já tive lá. As flores, assim, que só existe lá, não existe em outro lugar no mundo. Agora, tem outras coisas também, naquelas montanhas. Exatamente, tem nas montanhas lá. Eu já vi essas coisas lá. Não é fácil, não. Professor Valdo, quem é? Só queria complementar com uma curiosidade. Que outro dia eu encontrei que a esposa do Zéfiro é a Flora. Hein? A esposa do Zéfiro se chama Flora. Qual na mitologia latínica. Sim, eu sei. Então aí eu fiz uma associação com essa Flora que existe. Mas você já viu que eu gosto muito de falar a palavra florália. E agora falou novamente, por isso que eu lembrei. Florália, por causa disso, eu sei disso. Mas olha, Zéfiro é o vento que bate na folhagem. Na florada, né? Entende? Há momentos em que eu sinto assim, uma necessidade de fazer assim, e automaticamente eu imagino que eu esteja fazendo o arco voltaico. Isso tem procedência ou estou viajando na maionese? Não, é só você perguntar para você quais são os resultados. Deu certo? Dá certo. Então, fim de papo, não precisa perguntar, vamos em frente. Está ótimo. Tem um livro sobre Vilcabamba, daquela lista que você me deu, que é sobre fauna e flora, e um especialista fala que lá tem animais que não tem em outros lugares do planeta, que não foram estudados. Te interessa? Tem, mas o que eles usam mais lá é yuca. Mas é uma planta. Não, mas fala que tem pássaros e algumas espécies vegetais que não tem em outros lugares. Você tem algum interesse? Mas sempre é assim, né? Tem lugar que é assim mesmo. Então, esse não precisa comprar, não, né? Não sei, às vezes vale a pena ver. Que às vezes ele está vendo outros dados que não fica só nisso. Que é para mostrar esse, às vezes ele é obrigado a mostrar outros. Às vezes vale a pena ter ideia. O que eu já descobri é que Foz tem 7 rios, é isso que eu queria saber. Agora já arranjamos uma coisa na internet, está falando, são 7 rios ao todo. Esse tamanduazinho não é do 7 não, é o tamanduá. O pai é que manda, Esse aí é filho do outro. Falando em água, qual que seria assim, que águas são confiáveis para uma pessoa beber, além da água mineral? É uma tendente a ser mais alcalina e não ácida. Essa é a primeira tendência, mas agora o negócio é ver os ingredientes dela, o que é que forma a composição.
Mas em termos assim de micro-organismos, se ela é limpa? Não, geralmente ela parece limpa. Isso aí não nos preocupa tanto, não. O problema todo é ver o processo da estrutura, dos ingredientes da água em si. Que ela é limpa, ela vem com a natureza, a coisa não é... Isso aí não tem tanto problema. Mas água, por exemplo... Senão, a pessoa vai ver logo que está cheio de micróbio patogênico e não vai estudar essa água. Isso aí ela está poluída. E a água poluída, ela aparece logo. A potável é uma coisa, poluída é outra. Mas... A água, se ela tem cor, se ela tem gosto, se ela tem cheiro, já está esquisito. Já não é água. Isso é outro ingrediente. Isso é esgoto. Mas, por exemplo, a água que a gente chega na nossa casa, assim, para tomar banho, se filtrar essa água, pode tomar? Pode se filtrar, pode. Agora ela é ácida. Essa aí não é tão alcalina. Você está entendendo como é que estou dizendo? Precisa de clarear isso um pouco. Quando é muito ácido, não é bom devido ao processo do gastrointestinal da gente. Professor. Lá em Vilcabamba, a água que eles tomam é mais alcalina. O cara lá está falando isso no livro Cola. É uma das coisas que eu queria ver, era isso. Eu falei assim, aposto que a água lá deve ser mais alcalina. E é. Professor, a água aqui de Foz, 25% vem aqui do Tamanduá, 75% do Lago Taipu. Como passa pelo gás carbônico, ela tende a um nível de acidez, só que o solo filtra. Dependendo do que encontrar no solo, vai passar para a água, uma parte. E existem portarias normatizando o padrão da qualidade da água potável, que é o que o professor está tentando te dizer. Então, além do pH, outras características, salinidade, alcalinidade, essa coisa toda. Agora, por exemplo, essa nossa aqui não tem nada a ver com a Sanepar, é daqui. A nossa não. Aqui a nossa água, ela tem uma análise, né, que ela é feita, e ela é uma água boa. É a água boa. É uma água boa. Agora ela não pega diretamente do Aquífero Guarani. Ela está acima do Aquífero. Está acima. Mas a água não é de jogar fora. Tá? A água é boa. Funciona como um filtro Mas biológico. ela é problemática para você tomar banho, etc. Porque ela não deixa nada seco. Ela é uma água um pouco tá dura, sempre, né? Ela é um pouco dura, então ela tem um pouco mais de minerais. Ela chama de água dura. Então ela tem um pouco de minerais a mais do que deveria. Tem que ser uma água mole. Essa nossa é dura. Isso. Até, por exemplo, se eu estou tomando banho aí com a água, então eles param aí, vão lavar a caixa ou qualquer coisa e põem a Sanepar. A hora que eu vou tomar banho, eu falo assim, tem água da Sanepar hoje. Eu já sei a hora de tomar banho. Porque fica tudo seco, eu olho, está tudo, você vê que é diferente. Essa é a água tratada. Eu, às vezes, fico em dúvida, nas cidades que eu chegava, se essa água vai me fazer bem ou mal, porque tem água tratada que faz mais mal do que a água natural. Verdade. Você também não acha? Eu não confio em certos lugares. E tem as águas às vezes naturais tem cloro saborizadas. demais. Por exemplo, uma vez na Califórnia, eu cheguei num lugar e falei assim, ó, eu estou doido para sair daqui, eu quero ir para outra cidade. Eu falei assim, mas por quê? É cloro demais nessa água, eu quero tomar banho num lugar que não tenha isso. E outra coisa, isso deve estar sendo colocado na comida, como é que fica isso? Daqui a pouco a acidez vai ser uma loucura em tudo que a gente fizer. Agora, eu vi lugar na Califórnia desse jeito, nos Estados Unidos, e o povo tudo tomando água de torneira, quer dizer, isso na década de 60. Era um absurdo para mim. Escuta, você viu que tem uma caneta no chão aí? Ah, tá, obrigado. Ela me fez lembrar as águas ferruginosas, aquelas águas com sabor de enxofre, que são águas minerais naturais. E existem pessoas que vão visitar as estâncias hidrominerais só para beber todo tipo de água. Minha família fazia 2 viagens anuais, uma delas era só para a gente beber todos os tipos de água que existiam. Em São Lourenço, Araxá e outras cidades, né? É assim? Agora, isso aí é relativo, porque às vezes uma água, para essa pessoa, melhor é essa. Para aquela é aquela ali. E por aí vai, isso varia infinito. E se tomar um monte de água, não dá certo, não. Das que eu tomo aqui, que eu escolhi na ocasião, fui ver. Você sabe que eu fiz pesquisa disso, eu mesmo, né? Coloquei tudo lá para ver. A melhor que eu achei foi essa. Agora, ó, além do livro Cristo Espera por Ti, quais outras obras podem ser pesquisadas que trazem informações sobre o Zéfiro? Você pega um livro sério, Obras Póstumas de Allan Kardec. Esse aí é o melhor. Quando estou com o meu amparador na TENEP, sinto a barriga gelada
e às vezes o coração. Em outros dias sinto energia quente, quase sempre essa energia quente sobe como uma energia que tenho suspeita de ser a Kundalini, mas não sinto nenhuma alteração. Depois, além de meus pés ficarem circulando energia quase sempre quando fico parado. Poderia comentar? Olha, estuda aí, você está desenvolvendo os seus processos, você tem que examinar. Você é um homem, deve ser um homem ainda moço, tem muita coisa pela frente. Examina bem quais são esses direcionamentos e a movimentação da energia dentro da sua psicosfera. Pouco a pouco você vai identificando o que funciona e o que não funciona. O mais, isso varia infinito. Se de ver como é que é. Olha, por exemplo, uma coisa. Você está aí agora, se você está vendo, olha aqui, eu vou mandar energia para você. E vou mexer num chakra seu, presta atenção. Tudo que eu falei até agora, ninguém respondeu, você já viu? Então, ó, lá vai. Eu vou pensar aqui com o amparador, nós vamos mexer num chakra seu. Se você já está bom, você já vai sentir. Olha só. Vê aí o que você sentiu. Você querendo, você dá um toque para cá. Não precisa de ser hoje. Sempre que vou falar em público, mesmo que seja pequeno, eu fico extremamente nervosa e minha voz modifica. Não entendo por quê. Mesmo que eu domine o conteúdo, faço EV antes, respiro profundo e nada, nos 3 primeiros minutos já começa a perder a naturalidade. Me ajude, que técnica pode usar para superar esse trafar? É falar o tempo todo em público, até superar a situação. Lembrando que isso não mata. Se matasse, já estava morta muitas vezes já. Né? Então, pensa nisso e relaxe. Outra coisa, seja ridícula. Às vezes, uma pessoa ser ridícula ajuda demais. Erre, que às vezes uma pessoa com um pequeno erro, ela pode ter um grande acerto. Precisa de ver, paga o pedágio, às vezes vale a pena. Pensa nisso e não desista, insista. Vale a pena. Você está quase falando com a caneta. Chegou perto. Vou perguntar 2 coisas, Marcos. Primeiro, se você acha que... Eu sei que é meio teórica a pergunta, mas... Se você acha... Tá ligado, eu estou falando baixo, né? Se você acha que o... Ele abaixa a voz, em vez de aumentar. Que o mutante físico, né, se ele sempre tem chance de reverter o quadro, né, o sair desse estado. Toda pessoa tem chance para mim na hora, se ela quer. Tudo depende da vontade. Agora, se a vontade não quer mudar, sai de baixo. Deixa para lá, porque o tempo vai tomar conta da pessoa. Agora, eu, em tese, acho que toda pessoa pode mudar da água para o vinho na hora. Porque tudo depende da intencionalidade. É a vontade dela. E a vontade é muito forte. É o maior poder da pessoa. Quaisquer que seja uma circunstância. Seja quem for, para mim tem chance de melhorar em muito. Mais do que aquilo que você pensa. Eu sempre penso desse jeito. O que eu já vi não está no gibi. Eu já vi doença que não tinha mais saída, que melhorou, a pessoa ainda viveu muito tempo depois. Vi gente que ninguém mais tinha esperança de nada, a pessoa mudou, ajudou muita gente, melhorou a vida dela toda. Vi caso que ninguém já tinha também nenhuma, eu não aposto um tostão nessa pessoa. E a pessoa saiu disso tudo isso. Então, o problema todo é vontade e intencionalidade. Como é que fica isso? A intenção. Se ela quer e ela decidiu, sai de baixo. Tudo é possível. Você tem que lembrar o seguinte: é a consciência, não é você nem eu. É o mundo dela. Se ela decidiu lá no mundo dela a mudar, isso ultrapassa o que você pensa, o que eu sinto, o que ela diz, não interessa. Então o micro-universo consciencial, gente, é uma coisa absurda, por isso que eu falo. Olha só, estuda aí com a Beth, em mais um ano de vida, como é que a pessoa pode mudar tanta coisa. Agora isso é o grosso, que uma pessoa pode mudar de uma semana para outra. Eu já vi gente que a hora que a gente explicou certas coisas para essa pessoa,
A pessoa mudou tudo. Ela já saiu tirando a roupa. Veja bem, para mudar a roupa que ela vestia. Isso é um absurdo. Agora, você pensou? Ela saiu queimando os bagulhos energéticos, tudo quanto era lá, da hora que ela viu que tinha que mudar. Agora, outra coisa. Eu já vi mega assediador desses centenários mudar também, de uma hora para outra. Então, eu acho que o processo ainda vai chegar a um nível que nós vamos poder estudar e vamos ter mais aula, mais didática sobre o processo da vontade e da intenção, para a pessoa definir e determinar as coisas, ela melhorar o critério, ela ver a prioridade das coisas. Essas coisas que eu vi falando aqui, isso aí você não pode fugir disso tão cedo. Nós todos vamos precisar de falar em cosmoética, prioridade, mega foco. Você está entendendo? Eu não vejo saída para isso. Agora, é necessário que a maioria não admite essa mudança. Eu comecei a falar para vocês, foi justamente isso aqui hoje, que as pessoas não admitem quando eu falo que elas vão mudar. Tem gente aí que não tem esperança que nessa vida, aqui, que vai aparecer desperto. Eu tenho certeza que vai. Agora, você ou essa pessoa pode chegar para você, não, mas você sabe quem é que foi a pessoa na outra vida, você viu o que ela vai ser agora. Eu falei, não, mas não é por causa disso. É porque nós estamos aqui batendo nessas teclas demais, não é possível que isso não vai surtir algum efeito. Se uma pessoa virar desperta, eu já me julgo satisfeito. Posso vir para outra para trabalhar, aí eu vou ter 2 despertos da próxima. Tá certo? Esse é o caminho, é o jeito. Não, mas até chegar nesse momento de impulso de vontade pessoal, né, pode demorar muito, né? Pode. Estou falando no microfone. Não, aqui ó, mas fala assim, aqui ó, desse jeito e um pouquinho mais alto. Para mim ele está com medo por causa da explosão ali do curto-circuito. Fala a verdade, você está com medo. Se assusta. O susto. Eu estou perguntando o seguinte, pode demorar muito tempo até a pessoa chegar a esse impulso. Se ela não quiser, vai demorando pelos milênios e pelos planetas. Ela sai daqui e vai para outro planeta, sei lá, se depois não vai para outro, se ela quiser, o problema é dela. A gente tem liberdade total de estacionar. Mas em tese sai disso, né? Um dia sempre sai, a maioria sai, não fica muito tempo. Agora, ó, uma coisa séria que você não pode esquecer. Muita coisa sai, não é por causa da pessoa, não. Sabe por quê? As companhias da consciência. Que ela começa a se comparar com as outras e se sente na retaguarda. Isso mexe no problema do egão. Quer dizer, até o egão, coitado, ele é fraco. Chega um certo tempo que ele joga a toalha. Ele não aguenta mais. A hora que a pessoa começa a comparar, não, ele está se sentindo muito melhor, ele vive muito melhor do que eu, ele é muito mais tranquilo, ele tem uma vida muito mais confortável, intraconsciencialmente ele é muito melhor. A vida dele é mais gostosa. Por que eu não posso ser assim? Então não adianta nada. Agora, a hora que uma pessoa vê que o poder que ela sempre defendeu é burro, que ele não é gostoso, ela muda. Você está entendendo a lógica? Não tem lógica isso aí? Se nós pensarmos. Você está entendendo? A hora que o poder não é mais gostoso, como é que fica? Tem coisa mais gostosa do que o poder. Isso aí eu falando para o político, quando eu era rapaz. Eu falei assim, mas Valdo, você precisa entrar na política, não pode ficar assim. Olha o processo do poder, que significa tudo que você pretende fazer na vida, você pode fazer melhor através da política. Eu falei assim, ó, o poder não é a coisa mais gostosa, tem coisa melhor do que isso. Aí ele falou assim, não, tem sexo, tem isso. Não, não estou falando isso. Estou falando é a plenitude intra da pessoa, íntima. Aquilo que em inglês a gente fala o inner. Como é que é seu inner? A intimidade do seu imo, ou o imo da sua intimidade, do seu micro-universo consciencial. Então, esse bem-estar, ele é indizível, ele é infalável. Entende? Então, como é que fica? A coisa é outra. Por isso que eu falo baixo, né? Outra coisa que eu queria perguntar, se essa categoria de consciência, se tem muita implicação
na forma, na educação da pessoa, no convívio. Tem, educação influi demais. Fila, influi demais. Porque a pessoa ela pode ter muita educação, mas a educação, vamos dizer, dogmática, era totalmente com lavagem cerebral. Isso não adianta nada. Tem que ter uma coisa ampla, com avertido consciencial. Olha, eu vou passar então para vocês, está na hora, né? Faz favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 votos online, 12 perguntas respondidas online, 34 perguntas presenciais, 82 assinaturas do livro de presença, 12 praticantes da técnica da INVEX. Após a eleição, teremos os seguintes recados. Formação de autores do CIDAL, o Nicolas Fonseca, Cine INVEX, e a Flávia Guzzi, pela Conscius. Os temas para a votação de hoje são os verbetes: tema homeostático, tema neutro e tema nosográfico. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Unesco e do CAEC, eu gostaria de convidá-los para o curso Formação de Autores, a nova turma que vai iniciar dia 20 de março. E esse curso tem o objetivo de catalisar a escrita conscienciográfica. Então, quem estiver interessado, inscrições no CAEC, no preço total de R$ 1.190 à vista ou R$ 1.260 em 10 vezes. E quem tiver alguma dificuldade pode conversar com a gente para ver a viabilidade de participação. Obrigada. Gente, só falando uma coisa. Vocês temaram tanto com os temas que deixaram para o fim. Agora vocês têm 3 dias de tema. Aqui, ó, para vocês. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para o Cine INVEX, que vai estar acontecendo agora nesse sábado, dia 7 de março, às 7 horas, no Auditório do Discernimento. O filme que vai ser passado é o Florence Nightingale, de 1985, um filme raro, difícil de ser encontrado. A gente teve um trabalhinho para encontrar ele, mas a gente conseguiu. Ele retrata a vida dessa personalidade, que é apontada como uma das possíveis inversoras históricas durante a Guerra da Crimeia. O filme tem 2 horas de duração, depois dele vai ter um debate com o professor Felipe Coupo. O evento é gratuito e estão todos convidados. Obrigado. Bom, pessoal, a gente quer reforçar que nós temos vagas no curso da Recim, que agora acontece aqui no CAEC. Eu queria dizer a vocês que a gente já tem dado aula há 3 semanas e houve uma qualificação do trabalho. A gente está podendo aprofundar mais com o conscienciograma. Há também um processo de integração maior com os amparadores, com toda a equipe do CAEC, que está sendo muito positivo. Então, quem quiser mexer na sua reciclagem intraconsciencial, de fato, aprofundar com o conscienciograma, o autoconhecimento, procura pela gente, tá? E pode fazer inscrição na recepção do CAEC, o valor são R$ 60 por mês. Obrigada. Ganhou o tema homeostático, com 25 votos.